Jornal da Hora. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. Na Rádio Hora. Nossa cidade. O Brasil e o mundo. A notícia que você precisa para ficar bem informado. No ar. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Olá, bom dia. Quem sabe faz a hora. Pontualmente 7 da manhã em Campo Grande, a capital sul-mato-grossense. Jornal da Hora até as 8 da manhã com muita informação, prestação de serviços e opinião no rádio. Gente que faz rádio para você, ao meu lado, Marco Antônio Marrom, na Central Técnica, o Márcio Pena, nas imagens e nas redes sociais. A produção da Rafaela Moreira e Alex Nantes, eu sou Arthur Mário e a direção geral da Rádio da Família 92,3 FM, do jovem empresário Luciano Medeiros Barbosa Rodrigues. Sete horas, 1 minuto, conferindo agora as quentes do dia. Operação Lava Jato chega à fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai. Dono do shopping China e pecuaristas, alvos da operação. Comissão do Senado pode votar hoje a prisão após segunda instância. Privatizações do Dataprev e do Serpro receberam um sinal verde. Secretário de Saúde de Mato Grosso do Sul também é alvo de inquérito sobre compra de deputados por Eduardo Cunha. Prefeito de Campo Grande afirma que reajuste da tarifa de ônibus é inevitável. Seleção brasileira fecha etapa de amistosos em Abu Dhabi com vitória sobre a Coreia do Sul. 7 horas 2 minutos, 7:02. Estes e outros destaques você confere na manhã desta quarta-feira, 20 de novembro de 2019, Dia Nacional da Consciência Negra. No programa de hoje, vamos conversar com Edson Lazarotto, gerente executivo do Sinpetro, Sindicato dos Distribuidores e Revendedores de Combustíveis de Mato Grosso do Sul, repercutir com Edson Lazarotto a lei aprovada legislativa na semana passada que autoriza o governo a aumentar os impostos, impacto forte também nos combustíveis. Vamos conferir a opinião, portanto, da entidade dos distribuidores de combustíveis. O esporte em destaque, vem aí a 6ª conferência do Esporte e Lazer na próxima sexta-feira em Campo Grande. Vamos conversar com o professor Rodrigo Terra daqui a pouquinho sobre este evento importante do Esporte e Lazer de Campo Grande. Participação do Ricardo Paredes com as quentes do esporte daqui a pouquinho aqui no Jornal da Hora. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. 7 horas 3 minutos, 7:03. Flamengo nessa semana vai levantar a bandeira brasileira, né? Disputando a final da Taça Libertadores da América, semana do aniversário do Flamengo. Uma cerimônia fortíssima, né? No Congresso Nacional em homenagem ao Flamengo. Aconteceu, portanto, no plenário da Câmara dos Deputados. O plenário foi tomado por flamenguistas. No dia de ontem, durante 2 horas, uma sessão solene se dedicou a homenagear o Flamengo pelos seus 124 anos de fundação. A sessão foi presidida pelo deputado Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo, um dos responsáveis pelo pedido que levou à realização da sessão especial. Uma bandeira rubro-negra foi estendida à vista de todos, abaixo da bancada, enquanto deputados e convidados se revezaram ao microfone para compartilhar as histórias de jogos marcantes em atual temporada do time, que disputa a final da Taça Libertadores da América neste sábado e também está próximo da conquista do Campeonato Brasileiro. Que fase sensacional para o Mengão, hein? Olha, entre os convidados na Câmara dos Deputados estavam Rodolfo Landim, presidente do clube, Rodrigo Dunchi, vice-presidente geral, e Luiz Eduardo Batista, vice-presidente de Relações Externas do time. Em um vídeo, o maior ídolo do Flamengo,
Arthur Antunes Coimbra, Zico, dedicou algumas palavras para agradecer aos parlamentares pela iniciativa. A sessão foi finalizada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro. Apesar de botafoguense, Rodrigo Maia compareceu ao fim da homenagem e cumprimentou os presentes pelo ocorrido. Bom, pelo menos um clima olímpico na sessão de ontem. Uma demonstração bacana, né, dos deputados nessa homenagem ao Flamengo. E quiçá, né, em todas as votações, né, se houvesse este padrão de preocupação, né? Homenagem a um time brasileiro de tantas e tantas histórias, 124 anos de existência, né, que outras matérias, outros temas pudessem também ter a mesma dedicação dos deputados. 7h06. E ontem, o juiz Marcelo Bretas colocou a Polícia Federal em parceria com a Interpol em mais uma fase da Operação Lava Jato no Brasil, que chegou à fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai. Ponta Porã e Pedro Juan Cabaleiro. A ação da Polícia Federal e da Interpol contra o esquema de lavagem de dinheiro que envolve o ex-presidente do Paraguai, Horácio Cartes, e o doleiro Dario Messer. Tem entre seus alvos o dono do Shopping China, Felipe Cogorno Alvarez, e integrantes da família, também de pecuaristas da fronteira nas duas cidades, Ponta Porã e Pedro Juan Cabaleiro. Amigos da fronteira, colegas de imprensa, enfim, ontem trazendo nos bastidores os impactos desta operação envolvendo grandes figuras da fronteira Brasil-Paraguai, aqui no Mato Grosso do Sul. Olha, muitas personalidades sendo investigadas, portanto, nessa fase da Operação Lava Jato. Agora 7h07. As informações do agronegócio sempre em destaque aqui no jornalismo da Rádio Hora. Espaço aberto para o Humberto Ferretti. Produtores de soja de São Paulo podem colher neste ano um volume até 21% maior. Dados da Conab apontam que a safra paulista deve passar de 3,5 milhões de toneladas, um novo recorde. A soja avança, por exemplo, sobre algumas áreas que já foram ocupadas pela cana. Com o ciclo de 4 meses, o espaço pode ser dividido com outras culturas, o que contribuiu neste ano para um avanço de 11% na área plantada. O preço do boi gordo continua em alta e ninguém sabe onde vai chegar. O CPEA informa que a cotação bateu R$ 202 a arroba no indicador Exalc B3, a maior da história. Só neste mês, a alta é de praticamente 20%. Cenário puxado por uma combinação de fatores. Por exemplo, a chuva veio mais tarde e esticou a entre-safra. As vendas para a China estão em alta e a chegada do fim do ano faz a demanda aumentar. E a CEAGESP divulgou um balanço sobre o comportamento dos preços nesta semana. Entre aqueles que estão em alta, destaque para melancia, alho nacional, brócolis comum e os pimentões vermelho e amarelo. Nos casos de pêssego nacional, banana nanica e das alfaces crespa e lisa, por exemplo, os valores estacionaram. E entre os itens que ficaram mais baratos na CEAGESP, dá para citar repolho, espinafre, goiaba e batata doce rosada. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Agora 7h09. Além do deputado Marçal Filho, deputado estadual, agora também o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Rezende, também é alvo de inquérito sobre compra de deputados por Eduardo Cunha, que está preso aí em função da Operação Lava Jato. Eduardo Cunha está preso no presídio do Rio de Janeiro depois de ter ficado um período em prisão na cidade de Curitiba. Agora o secretário estadual de Saúde, deputado licenciado Geraldo Rezende, também será investigado no inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal para investigar a compra de deputados federais pelo ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do MDB. Deputado federal pelo MDB em 2014, Rezende apoiou a eleição do MDBista para presidir a Câmara dos Deputados em fevereiro de 2015. Geraldo foi citado no anexo 2 da delação premiada do executivo da JBS, Ricardo Saldi. De acordo com o relato, em 2014,
A empresa destinou 30 milhões para deputados federais candidatos à reeleição em troca do apoio a Eduardo Cunha, que planejava a candidatura a presidente para fazer contraponto à presidente Dilma Rousseff do PT. Além de Geraldo Rezende, o inquérito 4.806, aberto na última terça-feira, portanto ontem, por determinação do ministro Edson Fachin, vai investigar o envolvimento também do deputado estadual Marçal Filho, do PSDB. Os dois deputados da cidade de Dourados, né? Geraldo Rezende, que ocupa atualmente o cargo de secretário de Estado de Saúde, e Marçal Filho, que foi eleito deputado estadual. Agora 7h11. Jornal da Hora. Previsão do tempo. Quem sabe faz a hora. Bom dia, Alex Nantes. Bom dia, Arthur, bom dia, ouvintes. O tempo deve continuar instável no estado hoje. A previsão é de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovadas isoladas, exceto no sul do estado, onde o céu estará claro durante todo o dia. Durante o período da manhã, a umidade relativa do ar ficará com os índices elevados, em torno de 90%, porém à tarde haverá queda e os valores podem chegar aos 30%. As temperaturas no estado podem chegar aos 39 graus. Mesmo com a chuva, não há alerta de tempestades para Mato Grosso do Sul hoje. Na capital, a previsão é de sol, com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuvas isoladas à tarde e à noite. A temperatura mínima para hoje é de 23 graus e a máxima será de 37 graus. Em Sonora, no extremo norte de Mato Grosso do Sul, também há possibilidade de chuva acompanhadas de trovadas a partir da tarde. O município enfrentou ontem ventos de até 88 km por hora. E isso fez as temperaturas caírem de 32 graus para 18 graus em poucas horas. Para hoje, os termômetros podem chegar aos 34 graus. Na região sul não chove e a máxima também chega aos 34 graus. No leste do estado, a previsão também é de calor, com os termômetros oscilando entre 23 e 34 graus. Porém, haverá chuva durante a tarde. Na outra ponta do estado, na região do Pantanal, a temperatura castiga ainda mais e os termômetros podem chegar aos 38 graus. Esses foram dados do Instituto Nacional de Meteorologia. Agora em Campo Grande está fazendo 27 graus, com sensação térmica de 28. Agora 7h13. Muito obrigado aí, Alex Dantes. Ótima quarta-feira para você. Daqui a pouquinho, Ricardo Paredes, Taça Libertadores da América. Flamengo joga a final. E os destaques da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro. 7h13. Hoje, 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. Bom dia, Rafaela Moreira. Bom dia, Arthur. Bom dia, ouvintes da Rádio Hora. Hoje é comemorado o Dia da Consciência Negra em todo o território nacional. A data faz referência ao dia da morte de Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo de Palmares, que lutou para preservar o modo de vida dos africanos escravizados. E durante todo o mês está sendo realizado vários eventos que têm como pauta a consciência negra. Algumas atividades já aconteceram desde o dia 4 de novembro. Hoje, pela data, das 8 da manhã às 11, vai acontecer uma mesa redonda sobre as vozes negras na UFMS. Amanhã, às 8h30, vai acontecer uma palestra e apresentações de trabalhos na Escola Municipal Elísio Ramírez. E também, pela noite, um concerto especial de compositores negros, a partir das 19 horas, no Teatro Glauci Rocha. Até o final do mês serão realizadas várias atividades. Para saber mais informações, acesse o site www.horanoticias.com.br. E quem traz mais informações sobre essa data tão importante é a repórter Milena Abreu. Na quarta-feira, dia 20 de novembro, o Brasil celebra o Dia da Consciência Negra. A data marca a luta dos negros pela liberdade da escravidão. E por isso é comemorada no dia de aniversário de morte de Zumbi dos Palmares, o último líder do maior quilombo do período em que o Brasil ainda era colônia de Portugal, o Quilombo dos Palmares.
O Dia da Consciência Negra foi instituído oficialmente em 2011 pela Lei número 12.519 e o objetivo é que as pessoas possam pensar sobre todo o legado da cultura afro-brasileira e como ela faz parte da nossa história. De acordo com o que determina a lei, o feriado é facultativo a cada município ou estado. Em 6 unidades da federação, a lei é estadual, ou seja, a data é considerada feriado em todos os municípios. São eles Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Maranhão. É interessante destacar que hoje Campo Grande tem um evento internacional. Aliás, começou já na segunda-feira uma série de eventos no Africa Friends, evento organizado pelo Instituto Azusa do Estado de São Paulo, que tem um dos seus diretores e fundador do Instituto Azusa, o reverendo Sérgio Melo, que esteve no nosso programa aqui na última segunda-feira, pautando uma série de ações, né? Aqui na cidade de Campo Grande, a oportunidade de recepcionar autoridades de diversos países africanos, e agora pela manhã, a partir das 8, no auditório da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, todas essas autoridades, né, de Guiné-Bissau, do Congo, de Angola, e do Togo e de outros países estarão no evento de turismo na manhã de hoje na Federação das Indústrias, portanto, discutindo oportunidades de negócios, né? Uma série de oportunidades e de intercâmbio. Além deste evento, a semana organizada pelo Instituto Azusa, em parceria também com o SESI e o SENAI, dentro deste fórum internacional, eventos de gastronomia, religiosidade, cultura e tolerância religiosa, negócios entre o Brasil, África, Estados Unidos e também a China. E essa celebração no mês da Consciência Negra, organizado pelo reverendo Sérgio Melo, através do Instituto Azusa, trouxe a Mato Grosso do Sul esta oportunidade de intercâmbio no mundo dos negócios, né? E o Prêmio Internacional Africa Friends está acontecendo pela 4ª vez. Então, essa 4ª edição é aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, uma entrega de homenagens e uma série de celebrações. Portanto, na manhã de hoje, na Federação das Indústrias, o convite é aberto a toda a população, né? O Fórum de Empregabilidade e Capacitação, marcado para o dia de hoje, no auditório do SENAI, em Campo Grande, né? Portanto, um evento voltado a empresas, a universitários, e nesse evento estarão presentes aí aproximadamente 200 universitários das diversas faculdades de Campo Grande, portanto, para um despertar em relação ao continente africano, em oportunidades profissionais, oportunidades de intercâmbio e, acima de tudo, a presença de empreendedores, ministros, chefes de gabinetes de presidentes da República de alguns países africanos. Portanto, um evento que quebra uma série de paradigmas e coloca as relações de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul nas possibilidades de oportunidade no continente africano. Agora, 7h18. Rádio Hora. Nós voltamos em instantes. Sabe aqueles dias que você fica olhando, pensando numa viagem carro ou casa, imaginando se vai chamá-la? Então se liga na promoção do Sicredi. Vem pro Sicredi ganhar. Acesse vempoupareganhar.com.br e saiba como participar. Consulte o regulamento no site www.vempoupareganhar.com.br. Título de capitalização garantido pela Icatu Capitalização S.A. Minuto com camisinha. Eu vacilei uma vez e não usei camisinha. Agora eu tô bolado. O que eu faço?
Primeiro, procure uma unidade de saúde e faça os testes de infecções sexualmente transmissíveis. Se o resultado der positivo, o profissional irá te orientar. E o mais importante, aproveite para pegar camisinhas gratuitamente na unidade de saúde. Fique protegido. IST. Sem camisinha, você assume esse risco. Saiba mais em saude.gov.br/IST. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Quer ganhar R$1.000? Isso mesmo! R$1.000 em dinheiro? Compre na Rosana Rocha Preço Único e concorra a R$1.000 e mais 5 prêmios de R$50. O sorteio será dia 24 de dezembro. Já pensou o seu final de ano com R$1.000? Rosana Rocha Preço Único, Rua Pirituba, 41, Guanandi 1, próximo a Manuel da Costa Lima. WhatsApp 99280-5866. Siga-nos, @Rosana Rocha Preço Único. Rosana Rocha Preço Único. Excelência em investir. 92 FM. Rádio Hora. Campo Grande agora tem uma escola 100% cristã com programa bilíngue. O IEDUCA. Educacional Atos de Amor oferece a crianças de 4 meses a 5 anos de idade educação infantil em ambiente bilíngue com metodologia da International School, eleito o melhor programa do Brasil e material confessional do sistema Mackenzie de ensino. Informações 33429000 ou 993315032. Site ieduca.org. IEDUCA, conhecimento para a vida, valores para a eternidade. Matrículas abertas. Todas as quintas-feiras às 9 da noite, programa O Semeador. Ô de casa! A caminhada é longa, mas as visitas continuam. Em tão pouco tempo, o programa Criança Feliz já realizou mais de 23 milhões de visitas, levando informação para mais de 2.700 cidades do país. Ação que ajuda no desenvolvimento infantil, reduz a desigualdade social e gera muito mais oportunidades no futuro. Saiba mais sobre o programa em cidadania.gov.br/Criança Feliz. Ministério da Cidadania, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. 92 FM. Rádio Hora. Cuidado é preciso ter, seu direito tem que prevalecer. Vem pra Uniprev, nós priorizamos você a todo momento. Uniprev Assessoria Previdenciária, Avenida Zaran 345. 53830. Toda sexta às 8 da noite aqui na Hora 92. Rolê Gospel. Triana Tecidos, referência em tecidos variados de alta costura. Oferecendo aos seus clientes produtos de qualidade. Há mais de 50 anos servindo a população. Confira as nossas promoções. Renda chantilly, R$ 49,90 o metro. Renda bordada com pedraria a partir de R$ 139,90 o metro. Cetim com elastano, apenas R$ 9,90 o metro. Triana Tecidos, Rua Euclides da Cunha, 577. Jardim dos Estados. Siga @Triana Tecidos. Telefone 3382-6851. Para quem ora e adora, a toda hora. Rádio Hora. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Agora 7 horas e 22 minutos, manhã desta quarta-feira, 20 de novembro de 2019, Jornal da Hora nesta edição de hoje, daqui a pouco conversando com o gerente executivo do Sindicato dos Distribuidores e Revendedores de Combustíveis de Mato Grosso do Sul, o empresário Edson Lazarotto, daqui a pouco conversando com os nossos ouvintes, na pauta a decisão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul na semana passada, a decisão na criação de uma lei que estará gerando aumento de impostos com forte impacto também no preço dos combustíveis. Daqui a pouquinho o Edson Lazarotto. Teremos também um bate-papo com o professor Rodrigo Terra, diretor-presidente da FUNESP em Campo Grande, a Fundação Municipal de Esporte e Lazer, para falar da primeira Conferência Municipal de Esporte e Lazer. A Prefeitura e o Conselho Municipal de Esporte e Lazer em destaque o planejamento para os próximos anos na cidade de Campo Grande, das ações, dos programas e projetos do esporte e do lazer. Nesse programa que a gente sempre faz algumas críticas com relação à falta de planejamento, numa série de atividades, pelo menos o esporte e o lazer de Campo Grande, planejando o futuro na cidade de Morena. Daqui a pouquinho. 7 horas 24 minutos. Semana importante. Já falamos da homenagem que o Flamengo recebeu ontem na Câmara dos Deputados. Mas o Ricardo Paredes comparece aqui ao Jornal da Hora para fazer um balanço do esporte.
Bom dia, Mário. Bom dia, amigos da Rádio Hora. Vamos falar de Libertadores. A concessionária que administra o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, e a Municipal do Rio de Janeiro montaram um esquema especial nessa quarta-feira para embarque do Flamengo para a final da Libertadores em Lima, no Peru. Segundo a Rio Galeão, o embarque ocorre por volta das 14 horas e 30 minutos no terminal de cargas do aeroporto. Ainda segundo a concessionária, a operação especial foi organizada devido à expectativa de circulação intensa de torcedores no local e para minimizar os impactos aos passageiros comuns. A concessionária informou ainda que entre esta quarta e o sábado, dia 23, serão 18 voos extras para Lima. São cerca de 3.000 passageiros a mais circulando no aeroporto do Rio de Janeiro. Campeonato Brasileiro. O lateral esquerdo Caio Henrique está de volta ao Fluminense. Após desfalcar o time por estar defendendo a seleção brasileira olímpica em um torneio na Espanha, o defensor retornou ao Rio de Janeiro nessa terça-feira e se reapresenta ao técnico Marcão hoje. O elenco do Fluminense volta a treinar às 9h30 de hoje em sua terceira atividade de preparação para o duelo com o CSA. Segunda-feira, no Rei Pelé, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Internacional corre o risco de ficar sem o seu goleiro titular nos jogos finais do Campeonato Brasileiro. Expulso na derrota por 2-0 para o Grêmio, Marcelo Lomba foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva e pode pegar uma punição de mais 5 partidas. Lomba será julgado na próxima terça-feira pela 2ª Comissão Disciplinar do STJD. Dessa forma, poderá enfrentar o Fortaleza domingo às 19 horas no Beira-Rio pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, que tem as seguintes partidas. Sábado tem Santos e Cruzeiro. No domingo, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Botafogo e Corinthians, Goiás e Bahia, Palmeiras e Grêmio, Internacional e Fortaleza. Ceará enfrenta o São Paulo. Avaí pega a Chapecoense. E na segunda-feira, fechando a rodada, tem CSA e Fluminense. Flamengo 81 pontos, Palmeiras 68, lideram a competição. Na zona perigosa, na zona do rebaixamento, já tem a primeira equipe que está rebaixada para a Série B do ano que vem. É o Avaí. Apenas 18 pontos na competição, não tem mais condição de se salvar, né? O Avaí, portanto, é a primeira equipe a ser rebaixada para a Série B. Ainda no rebaixamento estão Fluminense com 35, CSA com 29 pontos e a Chapecoense com 25 pontos ganhos. Campeonato Brasileiro da Série B teve sequência ontem com Criciúma 1, Paraná Clube também 1. O Operário de Ponta Grossa perdeu em casa para o Vitória por 2-1. Hoje o Vila Nova enfrenta o Oeste. Tem também Sport Ponte Preta. A competição prossegue amanhã, dia 21, com São Bento e Londrina, Brasil de Pelotas e Atlético Goianiense. E na próxima sexta-feira, com CRB e Figueirense, Guarani América Mineiro, Botafogo de Ribeirão Preto e Cuiabá. São jogos aí dessa semana do Campeonato Brasileiro da Série B. Bragantino já campeão, 72 pontos, em segundo Sport com 64, em terceiro Curitiba com 60 e em quarto o Atlético Goianiense também com 60 pontos ganhos. No rebaixamento, Londrina com 36, Criciúma 36, Vila Nova 35 pontos e o São Bento que conquistou apenas 33 pontos no Brasileiro da Série B. Essas as informações do esporte. Ricardo Paredes para o Jornal da Hora. Aquele abraço, Ricardinho, muitíssimo obrigado. Boa sorte ao Flamengo sábado, portanto, na final da Taça Libertadores da América, na capital do Peru, vai jogar em Lima. Inicialmente a Conmebol havia marcado a final
para Santiago, no Chile, mas em função dos distúrbios, enfim, uma série de manifestações nas ruas da capital chilena, a Conmebol transferindo a final da Taça Libertadores da América para Lima, no Peru. E na Série B, hein, Bragantino já é o campeão antecipado, o campeonato nem terminou, como pode acontecer também na Série A do Campeonato Brasileiro, né, dependendo do resultado entre Palmeiras e Grêmio, né, o Flamengo também pode ser campeão antecipado na Série A do futebol brasileiro. Jornal da Hora, agora 7h29, 7h29, manhã desta quarta-feira, nós temos duas entrevistas interessantes, professor Rodrigo Terra daqui a pouco conosco, e já estamos aqui nos estúdios, né, com o empresário Edson Lazarotto, gerente executivo do Sindicato dos Distribuidores e Revendedores de Combustíveis de Mato Grosso do Sul, setor tão importante, né, dos combustíveis. O Edson está com a gente nesta manhã, é um prazer tê-lo novamente aqui nos microfones da Rádio Hora. Edson, bom dia, amigo. Bom dia a todos os ouvintes. Vamos falar hoje um pouquinho sobre os impostos que vão impactar no setor de combustível. Lei estadual aí que está deixando vários setores da economia com uma preocupação imensa. Como os sindicatos, os diretores veem esse momento? Brasil, há uma esperança, as mudanças do governo Bolsonaro, enfim, as decisões agora, daqui a pouco vamos entrar especificamente nessa lei, a 5.434, aprovada pela Assembleia. O setor de combustíveis, Edson, em relação ao país, como vai? O setor de combustível passa por momentos assim, bastante oscilantes. O nosso setor é um setor que realmente tem um volume expressivo de impacto nos índices inflacionários, então ela tem sempre tem que ser visto com os olhos, vendo o que o governo está fazendo. No âmbito do governo federal, o governo Bolsonaro já lançou a medida provisória aí da parte econômica, né? Então já está aliviando bastante, ele está desonerando a folha de pagamento, possibilitando umas revisões das NRs também, que impactam muito, que nosso setor, além das oscilações de preço de mercado internacional... O que é NR mesmo, Edson? Normas de... as normas. Normas. Então são... regulatórias. Normas regulatórias que impactam muito no setor. E também essas oscilações que nós temos no preço internacional, que qualquer situação que ocorra lá fora, uma simples alteração de dólar, como aconteceu ontem, já ocorreu um novo aumento, isso já impacta diretamente no nosso setor. Além da questão moral do país, a questão da corrupção, não é, Edson? Que preocupa todos que recolhem impostos, né? Parece-me que é o grande desafio também, né? É um grande desafio do governo Bolsonaro, que entende que tem que acabar de qualquer maneira, porque isso corrói totalmente todas as expectativas. Ele desanima, na verdade, o empresário de investir, que paga seu imposto e vê que esse imposto não vai para... Não volta, né? Não volta para nada. Então isso realmente é desanimador. E tanto é que nós, aqui, assim, é um dado importante, só na capital eu tenho mais de 27 postos fechados e que sem previsão de reabrir. A questão, Edson, está aqui no roteiro de perguntas, né? Além de Campo Grande, quer dizer, nas BRs também, né? Muitos empreendedores do setor encerraram atividades, né? Justamente por essas tomadas de decisões que inviabilizam o setor. Nós temos, nós temos cidades limítrofes aí com Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, que eles têm uma alíquota e uma pauta do combustível bem abaixo do nosso setor. Apesar do governo lá, quando houve a greve dos caminhoneiros, ele ter reduzido a pauta do diesel, a alíquota do diesel de 17%, isso não conseguiu trazer um volume que nós precisávamos para reativar esses postos que estão na rodovia fechado, por conta também do pedágio, que é altíssimo aqui na nossa rodovia, que não se resolve. Então os caminhoneiros fazem um percurso diferente, saem lá por Santa Fé do Sul e acaba não usando a BR-163. Por consequente, o volume de vendas não alcança aquilo que nós desejávamos e também o governo desejava para reembolsar esse benefício que ele deu de 17 para 12%. Quer dizer, essa questão da BR-63, olha só, olha a informação que você traz. Então, grande parte da frota que cruzaria por aqui faz um desvio, então.
faz um desvio. Ela sai lá por dentro, já cruza direto lá, porque ela desvia uma série de pedágios. Esse movimento sudeste-centro-oeste. Sim. Ela desvia totalmente. Então isso deixa milhares de caminhoneiros aí que poderiam estar gerando movimento nos postos, nos restaurantes, em diversos setores, enfim, onde eles passariam. 7h34, agradecendo sua presença. E com a sua permissão, Edson, nós vamos a um rápido intervalo aqui, voltamos já para a gente falar da política dos preços de combustíveis, avaliando aí na visão do Simpetro, o Sindicato dos Distribuidores e Revendedores de Combustíveis, as decisões políticas do governo Reinaldo Azambuja e também do governo federal. Você já antecipou um pouco aí como é que está esse cenário. Antes do break, vamos às dicas de finanças com o analista financeiro João Victor Faedo. Olá, meus amigos. Bom dia. Você está preocupado com a reforma da Previdência? Já parou para pensar no que isso afeta a sua vida? Esse é um tema que afeta a todos nós, mas quero hoje te falar sobre o que podemos aprender com essa discussão, independentemente da idade mínima que for aprovada, o teto do benefício ou o tempo de contribuição que será implementado a partir dessa reforma. Uma coisa precisamos ter em mente: se quisermos desfrutar uma vida plena e abundante, não podemos depender da previdência pública ou de um benefício do governo para o nosso futuro. De certa forma, é um tanto quanto preocupante delegarmos o nosso futuro financeiro nas mãos de terceiros, principalmente na mão do governo, seja ele qual for. Precisamos ser os protagonistas e os responsáveis por nossa vida financeira. Precisamos fazer os nossos próprios planos de economia para que no futuro tenhamos acumulado o suficiente para nos sustentar com dignidade. E isso só depende de nós mesmos. Não deixe para amanhã ou o mês que vem. Trace um plano, reserve parte dos seus ganhos e faça uma aplicação de longo prazo para que você possa colher os frutos no seu futuro. Tenha um bom dia e um bom trabalho. É mais que música, é paz e mensagem o tempo todo. Tendência de moda é na SB Confecções. Lá você encontra moda feminina, plus size, masculina e infantil. O atendimento é de qualidade e o melhor, preço justo. Isso mesmo, o preço é justo. SB Confecções, onde você pode renovar seu guarda-roupa todo mês. Siga nossas redes sociais e conheça a nossa coleção. @SBConf, Rua Padre Mussa, Tuma 129, bairro Itamaracá. WhatsApp 999-564991. 999-564991. SB Confecções, vestindo toda a família. Vestindo toda a família. Este ano a Ótica Veneza completa 30 anos e quem ganha presente é você. Basta você comprar qualquer produto e você já estará concorrendo a prêmios. Todo mês tem um sorteio incrível. Você não pode perder essa festa. Na Ótica Veneza você tem atendimento de qualidade aliado ao conhecimento de nossos profissionais. As melhores marcas do mercado você encontra na Ótica Veneza. Para sua comodidade temos estacionamento próprio. Venha você também aproveitar nossas promoções. Rua Pedro Celestino, 2007, 3384-5864. Agora 7h37, 7h37. Poupança Sicredi. Já abriu a sua caderneta de poupança? Não? Então conheça a Poupança Sicredi, hein? A partir de R$20 você começa a participar de sorteios, de prêmios, enfim. Faça essa economia. Comece com R$20, 50 ou R$100. A Poupança Sicredi faz um diferencial enorme para você que decide fazer poupança, né? Para família, trocar equipamento na sua residência, aquela reforma do imóvel, enfim. Poupança Sicredi, a grande oportunidade de você realizar seus sonhos. Rádio Hora 92 FM. Semeando valores, colhendo vencedores. Há 20 anos, o Colégio João Batista impulsiona a formação dos seus alunos com a melhor estrutura de ensino. Metodologia moderna, professores com ampla experiência, tudo por uma educação de excelência, pautada em princípios e valores por meio de atividades científicas, culturais, esportivas e sociais. Você aprende de verdade
Nossa missão é contribuir com a formação humana que só uma instituição com DNA cristão pode oferecer. Colégio João Batista. Matrículas abertas. Vem pra cá. Colégio João Batista. Há 20 anos semeando valores, colhendo vencedores. Rua da Divisão 608 3346 1198. Para quem ora e adora, a toda hora. Rádio Hora. Quarta edição do Prêmio Internacional Africa Friends será realizado pela primeira vez em Campo Grande, nos dias 19 a 21 de novembro, mês da Consciência Negra. O evento é gratuito e aberto para o público em geral. Evento reunirá autoridades de 6 países para homenagear afro-brasileiros com atuação social de destaque. A programação está no site www.africafriends.com.br. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Agora, 7 horas e 40 minutos, aqui nos estúdios do Jornal da Hora, nesta manhã, estamos com o empresário Edson Lazarotto, gerente executivo do Simpetro, o Sindicato dos Distribuidores e Revendedores de Combustíveis de Mato Grosso do Sul, trazendo informações interessantes, analisando a questão da política de preço de combustíveis. Essa lei aprovada pela Assembleia na semana passada, proporcionando ao governo do Estado a oportunidade de aumento de impostos. Ontem nós entrevistamos o empresário Alessandro Coelho, presidente do Sindicato Rural, e depois, no Giro Notícias, o Gino Rondon entrevistou o Dr. Mansur Carmucho, onde a OAB de Mato Grosso do Sul também começa a estudar a possibilidade de algum tipo de ação no sentido de avaliar alguns impactos, alguns reajustes autorizados, né, aprovados pela Assembleia Legislativa. O Edson volta na sequência daqui a pouquinho conosco, porque a gente vai interromper rapidamente, bate-papo com ele, para falar da primeira Conferência Municipal de Esporte e Lazer de Campo Grande, na parceria da Prefeitura, através da FUNESP, com o Conselho Municipal de Esporte e Lazer. Na próxima sexta-feira, o secretário nacional de Esporte de Alto Rendimento do Ministério da Cidadania, Emanuel Rego, estará em Campo Grande e, portanto, a juventude, os desportistas em geral, deverão estar marcando presença nesta Conferência Municipal de Esporte. A primeira, na próxima sexta-feira, e o professor Rodrigo Terra, presidente da FUNESP, conversa com os ouvintes do Jornal da Hora. Bom dia, professor Rodrigo. Bom dia, Arthur. Prazer estar conversando contigo mais uma vez. Nesse programa a gente faz crítica da falta de planejamento nas políticas públicas do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, às vezes. É aquelas ações públicas em que a gente percebe que, né, são ações imediatas e não há planejamento. E a gente fica feliz de ver que no setor do esporte e lazer o senhor está começando aí, junto com vereadores, com outros parceiros e com a entidade nacional, a Secretaria Nacional de Esporte, para essa primeira conferência. Qual é o objetivo, portanto, então, desta conferência no planejamento esportivo da cidade aí? Arthur, já que você falou de planejamento, então vamos lá, no início da história. Tudo isso começa em 2017, quando o prefeito Marquinhos assume a Prefeitura Municipal de Campo Grande e assume, então, a política esportiva e de lazer da nossa cidade. Lá em 2017, para ser mais preciso, no dia 8 de maio de 2017, na mesmo local, na Câmara Municipal de Campo Grande, a gente faz um grande evento chamando toda a comunidade esportiva para lançar a proposta de criação do Sistema Campograndense de Esporte e Lazer. E isso acabou se dando, o prefeito criou uma comissão, essa comissão teve 120 dias, criou uma proposta, encaminhou para o municipal em forma de projeto de lei. Esse projeto tramitou na Câmara durante meses e finalmente no ano de 2018 foi criado, foi aprovado, foi sancionado e regulamentado pelo prefeito o Sistema Campograndense de Esporte e Lazer. E dentro desse sistema existem vários componentes. E um dos componentes é a criação do Conselho Municipal de Esporte e Lazer. Você vê, Arthur, 120 anos de Campo Grande, não existia o Conselho Municipal de Esporte e Lazer. Quer dizer, a sociedade civil organizada não tinha voz dentro do poder público municipal para discutir, para propor ações, para fiscalizar ações ligadas à política de esporte e lazer. Agora o Conselho está criado, as pessoas foram eleitas, tem um decreto do prefeito nomeando essas pessoas, e esse conselho, então, puxa a Conferência Municipal de Esporte e Lazer, que é o segundo componente do Sistema Campograndense de Esporte e Lazer. A conferência acontece agora, na próxima sexta-feira, dia 22,
a partir das 8h30 da manhã, qualquer cidadão campograndense pode chegar lá na Câmara Municipal de Campo Grande e se cadastrar e se credenciar para participar da conferência. A conferência é um momento rico de debates, de reflexão, de aprofundamento do planejamento da política pública de esporte e lazer. Estamos com várias autoridades, o Emanuel Rego, ex-atleta olímpico, campeão olímpico, que hoje é o secretário nacional de alto rendimento do governo federal, mas também nós temos o professor José Fernandes, que é um especialista, um doutor que estuda política de esporte e lazer no Brasil, que também vai estar com a gente, além de várias outras figuras sul-mato-grossenses, personalidades do nosso estado, que vêm discutir com a gente essa política pública de esporte e lazer. E o que é importante daí, Arthur? Que dessa conferência vão sair as diretrizes, os nortes, os planos norteadores, para que no ano que vem a gente possa enviar para a Câmara Municipal, que o prefeito municipal Marquinhos Trade possa enviar para a Câmara Municipal o primeiro plano municipal de esporte e lazer da história da nossa cidade. E esse plano prevê a duração de 8 anos, ele tem a duração de 8 anos. Isso significa que nós estamos já agora, no dia 22, na próxima sexta-feira, iniciando uma discussão que vai nortear um plano com duração de 8 anos. Isso é planejamento, Arthur, isso é política pública, isso é política de Estado e não mais política de governo. Nós não estamos pensando numa gestão só, mas sim nos próximos 8 anos das ações ligadas ao setor do esporte e lazer da nossa cidade. Presença aí, com certeza, professor Rodrigo, essa ação fundamental, até porque na memória nossa de brasileiros e de sul-mato-grossense, a gente acompanhou nas últimas 4 décadas uma série de tentativas de organização do esporte. E a nível nacional, alguns municípios sempre esperaram a decisão do governo. Eu me recordo de um programa lá do governo Figueiredo, né, fim dos anos 70, início dos anos 80, Ruas de Lazer, projeto que era muito bacana, aos domingos, né? Depois o governo Fernando Henrique, o ministro Edson Arantes do Nascimento, Pelé, ministro extraordinário, tentava trazer as unidades das Forças Armadas com os equipamentos, quadras, campos, enfim, professores, instrutores da aeronáutica e do exército, nos finais de semana também para proporcionar aos jovens brasileiros atividades esportivas. Nós temos também a questão dos clubes, né, sociais, de diversas profissões, segmentos profissionais, ou seja, o esporte quando consegue uma integração, e eu quero torcer para que a primeira conferência paute essa questão da integração de todos os equipamentos da cidade, dos mais diversos setores, né, entidades federais, municipais, estaduais, para que a gente possa fazer com que realmente o esporte e o lazer cumpram o seu papel. Quando vai bem esse segmento, a saúde é melhor, né, a cidadania se fortalece e a criança e o jovem que passa por qualquer modalidade, ele tem um futuro, é um outro cidadão, e estaremos marcando presença. Parabéns aí. Que bom, Arthur, eu agradeço as suas contribuições, esse é o intuito, que a gente possa construir esse debate, que a gente possa ouvir todo o conjunto da população. Por isso que a gente está convidando atletas, ex-atletas, dirigentes esportivos, presidentes de federações, o pessoal da imprensa especializada, enfim, todo o conjunto da população que tem relação com a lazer, possa estar com a gente na Câmara Municipal, agora na próxima sexta-feira, discutindo esse tema tão importante, como você bem colocou, quando é ouvido, muda a vida das pessoas, melhora a qualidade de vida das pessoas. E é nesse sentido que a gente quer construir essa política pública em conjunto com a população para os próximos 8 anos e que possa chegar em todos os cantos da nossa cidade. Muito obrigado, hein? Ótima conferência, professor Rodrigo Terra. Voltamos aqui aos estúdios às 7h48 com o empresário Edson Lazarotto, gerente executivo do Simpetro, Sindicato dos Distribuidores e Revendedores de Combustíveis. Edson, o começo do governo Reinaldo Azambuja, aí, há quase 5 anos, o governador ele fez um compromisso na campanha, eu me recordo, porque o diagnóstico do setor de combustíveis era um diagnóstico que não era bacana, né? Onde os impostos faziam com que os caminhoneiros que cruzavam o nosso território, motoristas do sul do país e do sudeste, da região norte e centro-oeste, evitavam abastecer nos postos de Mato Grosso do Sul. Aí veio uma decisão do governo, essa decisão passou pela Assembleia, funcionou durante um período, depois teve que ser modificado, ou seja, os caminhoneiros não abasteciam por aqui.
depois houve uma mudança. Como é que está a realidade hoje e essa lei aprovada pela Assembleia na semana passada? Qual a visão dos investidores, dos empreendedores desse setor tão importante na geração de impostos, geração de emprego e renda, enfim? Bom, com relação, vamos voltar lá no início do governo, quando o governador Rinaldo, ele se propôs a reduzir, foi promessa de campanha, de 17% para 12%, e realmente ocorreu. O que aconteceu, a falha que houve naquele momento foi que o prazo foi muito curto. Ele, no prazo de 6 meses, ele queria que migrasse esses clientes que são de São Paulo e Paraná, devido à alíquota e à pauta serem mais baixas, viessem para o Mato Grosso do Sul, o que não ocorreu. Diante disso, com a perda da receita, ele voltou para os 17%. Em maio de 2018, quando ocorreu a greve dos caminhoneiros, a pressão foi muito grande pelos caminhoneiros e também pelo nosso setor, porque tinha sido desativados diversos postos, porque realmente não passava mais ninguém. Nossas rodovias eram apenas um dormitório. Novamente voltou a alíquota para 12%, já houve um volume no setor de postos de 23% nesse volume de vendas, né, de galonagem que a gente chama, mas impacta ainda em alguns problemas, porque outros setores continuaram abastecendo o estado do Paraná e São Paulo, como no caso as transportadoras, grandes consumidores, e muitos caminhoneiros também por conta do pedágio, que também é uma velha reivindicação, que é extremamente caro na nossa rodovia. Então está para ser reduzido, mas enquanto isso não acontece, eles escolhem uma outra rota que sai lá por Santa Fé do Sul e inviabiliza a 163. Então o setor ainda não conseguiu atingir os 45% que nós esperávamos que aumentasse o volume de vendas nas rodovias. Então o setor passa também por dificuldades, o governo perde a receita enquanto não ocorrem essas mudanças. Essa lei aprovada pela Assembleia, ela está sendo contestada pelos setores produtivos. Ontem nós entrevistamos o empresário Alessandro Coelho, do setor agro, presidente do Sindicato Rural, e que revelou que logo em seguida, depois da entrevista, ele estaria na OAB com sua diretoria, e o presidente da OAB-MS, Dr. Mansur Carmucci, que foi entrevistado no Giro Notícias, e comentou a posição também da Ordem dos Advogados em relação à legalidade, os aspectos que envolvem essa lei aprovada pela Assembleia. A gente, com a produção do Marrom e da Rafaela, a gente traz parte da entrevista e as declarações do presidente da OAB de Mato Grosso do Sul. Hoje pela manhã recebemos o presidente do Sindicato Rural, que nos trouxe banda relativo ao aumento do Fundersul. Nós recebemos esse requerimento do sindicato, né, rural aqui de Rio, para que a gente possa dar início aos estudos para análise desse aumento de fundo que foi feito pela Assembleia Legislativa. Né? Então agora nós vamos encaminhar para a Comissão de Agronegócio e também para a nossa Comissão de Direito Tributário para análise técnica desse fundo e também do aumento. Se for o caso, nós ajuizaremos uma ação. Doutora Carmucci, o que vocês tiveram com o Sindicato Rural, quais são os próximos passos agora? Vocês têm um documento? Já foi encaminhado para essas comissões de direito tributário e do agronegócio para fazer análise da viabilidade técnica, inclusive desse questionamento, entendeu? Uhum. E aí nós vamos analisar do ponto de vista jurídico se tem fundamento, se tem constitucionalidade e se também tem legalidade neste aumento da forma com que foi feito pela Assembleia Legislativa. Esse aumento... Aí após isso, aí nós vamos levar para o Conselho para que, se for o caso... Esse aumento partiu do governo estadual ou foi uma iniciativa de algum deputado da Assembleia Legislativa? Acho que foi do governo, né, doutor? Foi do governo, acho que foi do governo. E aí a Assembleia aprovou. Caminha para a Assembleia aprovou e agora volta para a sanção do governador. 7h53, está aí, portanto, a opinião do presidente da OAB e encaminhando as comissões de Direito Tributário e do Agronegócio, no caso específico, o Fundersul. No caso do
Edson, onde vocês contestam essa decisão da Assembleia na proposição do governo? Olha, com relação à alíquota do etanol, é uma reivindicação antiga que nós já tínhamos feito para o governo, demonstrando a ele que nós tínhamos, dentro do volume de vendas total do combustível, o etanol impacta em apenas 14% e a gasolina 86%, que a gente queria que o consumidor tivesse mais uma opção de abastecer um combustível límpido, né, que não agride o meio ambiente e que é produzido no estado. Esse combustível, praticamente todo ele é vendido fora do nosso estado. Então a gente queria fomentar o setor, aumentando empregos e uma série de situações, e deixar esse volume de produção aqui no nosso estado, como aconteceu no Mato Grosso. Só para você ter uma ideia, é totalmente inverso. No Mato Grosso, 80% vende etanol e 20% da gasolina. Nós é 86% gasolina e 14% o etanol. Então não há estímulo, né? Não há estímulo nenhum. Lá no Mato Grosso, por exemplo, a alíquota lá é 10,5%. E essa política valorizaria também as usinas aqui do estado, e muito, né? Com certeza. São 19 usinas que nós temos aqui, com certeza se abriria outros espaços, abriria-se novos campos para plantações, envolve uma série de setores. Por que nós pedimos essa redução? Nós pedimos para que ficasse competitiva perante o Paraná e São Paulo, que são nós temos diversas cidades limítrofes com esses estados, e que nós perdemos um grande volume de vendas. Por quê? Por conta dessas diferenças de preços. Só que o governo baixou de 25 para 20, que não vai impactar na obrigação, nessa migração, porque para o consumidor se tornar atrativo, ele abastecer com etanol, tem que ficar abaixo de 70% com relação ao preço da gasolina. E nessa alíquota de 20%, isso não vai ocorrer. A nossa sugestão, que estamos reivindicando, estamos brigando por isso, é que no mínimo baixe para 15%, para daí ter competitividade e para que o etanol possa ser utilizado nos carros flex. A interlocução com na parte política ou lá na Secretaria da Fazenda com os técnicos fazendários aí, Edson? Nós temos tentado falar com lideranças do governo na Assembleia e também com o secretário Riedel. Ele tem se mostrado bastante receptivo, nos recebeu a semana passada, viu a nossa proposta, viu nossos números, realmente ficou bastante, e disse que poderia ainda ter uma chance de nós resolvermos. É possível uma flexibilização, então? Nós temos esperança que sim, ainda estamos em negociação e acreditamos que, quando nós demonstrarmos realmente esse mundo, se é realmente que o governo quer fomentar o setor sucroalcooleiro, eles baixarão um pouco mais essa alíquota. E o consumidor em relação ao gás? Como que vocês avaliam, passa para o nosso ouvinte em relação a toda uma expectativa histórica que houve, enfim, na questão do gás aí para os automóveis, enfim. Essa frota ela tem sido aumentada ou não? Está estabilizada? Como que é? Não, ela está estabilizada até porque não houve nenhum incentivo e o governo não sinalizou nada. Agora, faz uns 3 meses atrás, parece-me que o governo começa a estudar novamente, liberar também mais essa opção para o consumidor. Eu lembro que quando, no auge dessa situação que se usava muito o gás, diversas empresas foram abertas, oficinas, e os carros também, o volume era bastante. Tanto é que nós temos hoje só apenas 6 postos que abastecem com gás em Mato Grosso do Sul. Então, esperamos um incentivo, alguma coisa. Não cresceu, realmente está estagnado. Nós temos um amigo ouvinte sempre participando aqui dos debates do Jornal da Hora, o Luiz Carlos Zaparoli, é isso? Ele entra nesse debate também e envia perguntas aqui ao nosso entrevistado Edson Lazarotto. Bom dia, Arthur Mário. Bom dia, Rádio Hora. Bom dia, secretário Edson. A minha pergunta, sempre eu estou participando do programa porque a gente está atento, né? E a gente que está preocupado com o desenvolvimento, com a falta de desenvolvimento, né? E com o fechamento, não só de 20 e poucos postos que você citou agora, mas de mais de 20 mil empresas fechadas no estado, milhares de desempregados. E isso nos preocupa realmente, porque nós precisamos mudar essa situação, virar esse jogo.
E eu sei que a única forma de virar esse jogo é o fim da cobrança antecipada do ICMS de todos os produtos, né, que comercializa no Estado. E a minha pergunta para o secretário Edson é o seguinte, Arthur Mário. Qual é a margem de lucro que o Estado, impositoriamente, porque isso não é uma escolha livre do comerciante de colocar a sua margem de lucro, mas sim o Estado que determina, devido a uma pauta que ele tem, quanto hoje o Estado está cobrando de margem de lucro que um posto tem que ter para ele cobrar o ICM antecipado hoje do litro da gasolina, do álcool e do diesel. Obrigado aí pela participação, aí o Luiz Carlos Aparoli, entrando nessa questão técnica dos percentuais aí, Edson, o que dá para falar aí? Bom, a margem de lucro, por exemplo, do ICMS na gasolina é 25 atualmente e com essa mudança irá para 30. Isso equivale a dizer que a cada litro de gasolina abastecida a partir de 12 de fevereiro, que vai começar essa nova mudança, o governo vai para o cofre estadual 1,28, R$1,28. De ICMS, mais os impostos federais, que dá em torno aí de 65 centavos, que é CID, PIS e COFINS, teríamos então a participação entre governo estadual e federal de R$2,02 por litro de gasolina, quer dizer, 52% do que você abastece vai para o governo estadual e federal. Quer dizer, 48% é seu custo, sua folha. Exatamente, aí que ia chegar. E o pagamento da matéria-prima. Nós temos que comprar o imóvel, nós temos que montar esse posto, que não é barato, compra de tanques, bombas, oferecer em torno de 15, 20 empregos diretos para esse empreendimento, e quando a nossa margem, quando chega bruta, é 10%. Então, nós temos um parceiro, um sócio, que aquele velho ditado, não entra com nada, mas tem 50% sobre o nosso lucro. Bom, Edson, olha, estamos no finalzinho do programa aí, pontualmente, 8 da manhã. Queremos agradecer imensamente sua visita aqui. Vamos acompanhar, então, essa interlocução junto ao secretário da Casa Civil, Eduardo Guido, enfim. Você falou que há uma esperança, ele conseguiu ouvi-los, não é? E aí ele vai ter que convencer os técnicos da área fazendária, né? Deu para compreender o porquê desse aumento de impostos? Riedel deixou claro a situação financeira do Estado? Ele deixa que realmente a situação bastante crítica e que havia-se necessidade de se fazer esses ajustes nesse momento, porque o Estado passa por dificuldades, como outros estados estão. Nós sabemos muito bem que, por exemplo, o Estado do Rio Grande do Sul, há 4 anos, está pagando o salário dos seus funcionários em parcelado. Então, para não chegar nesse caos, foi tomadas essas medidas bastante antipopulares, né? Aguardamos então até fevereiro aí, né? Aguardamos. Temos novidades, você retorna aqui com a gente. Muito obrigado, Edson. Um bom dia a todos, estamos sempre à sua disposição. O Bom Dia 92 está chegando por aqui com Vivian Krajev, que às 12 horas Gino Rondon e o Giro Notícias, jornalismo da Rádio Hora, com muita informação, prestação de serviços e opinião no rádio. Jornal da Hora volta amanhã às 7 em ponto. Você ouviu Jornal da Hora. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce.